Judas, a gente sabe, né, que já havia sido predestinado que um dos 12 trairia Jesus, e esse traidor era Judas Iscariotes. E Judas se arrependeu de tal forma que em momento nenhum ele pensou em pedir perdão, né? Ele pensou em se arrepender de coração e verdade, e buscar o perdão do Senhor. Tamanho era o remorso que ele sentia pela traição que ele cometeu a Jesus, que ele não conseguiu suportar. Então ele tirou a própria vida. Fica de alerta para nós, né? Se a gente sabe que nosso Deus, ele é misericordioso. Antes de tomar qualquer decisão por cabeça quente, independente do que aconteça, se você se arrependeu de alguma coisa, clame ao Senhor, porque Ele perdoa aqueles que se arrependem de coração e verdade e não cometem mais aquele erro. O fato de você pedir perdão, mostrando mesmo seu arrependimento, é a prova, né, que Deus está ali, que Deus é vivo e que Ele atua sobre nós. Tem uma passagem que a gente estudou aqui há poucos dias que diz que é na tristeza que a gente sente o Senhor, é na tristeza que a gente se fortifica nele, é na tristeza, é no momento difícil, é no pesar que Deus se manifesta em nós, é onde a gente reconhece que sem Ele nada somos. E a gente sabe, né, que Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Eu aqui em casa educo muito a minha filha sobre isso, né? Todos veem a morte como se fosse uma coisa negativa. Eu não tenho essa visão. E eu passo para minha filha a mesma coisa. A partir do momento que a gente sabe que a gente veio para cá com um propósito, que Deus tem uma missão para nós, para todos nós. E ao final dessa missão, Ele vai nos resgatar. Ele nos chama porque foi Ele que nos colocou aqui. Então nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Nós temos sim o direito e a obrigação de fazer o melhor dia após dia das nossas vidas em obediência ao Pai. Tudo que a gente vier a fazer ou se propor a fazer tem que ser baseado no que Ele determina para nós, na vontade dEle e não a nossa. Os próprios momentos do Senhor Jesus, a gente vem acompanhando que Ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ou seja, Ele estava em sofrimento, Ele estava em agonia, e ainda assim Ele disse que seja feita a vontade do Pai. Então, se você pecou, se você está em sofrimento, se você está em agonia, é ao Pai que a gente tem que clamar. Nós não temos o direito de tirar uma coisa que Deus nos deu. Lembrando mais uma vez, a nossa obrigação é dia após dia estarmos nos abastecendo da palavra e fazendo dela o nosso caminhar. Ela é nosso direcionamento. E, através do Espírito Santo, somos aconselhados a viver dia após dia da melhor forma. E não, independente do que aconteça, independente do que você cometeu, não tire a própria vida como Judas fez. O que ele fez é, aos olhos humanos, imperdoável. Nós sabemos a consequência disso. Jesus foi traído e morto por causa dele. Ele o entregou. Mas se não fosse ele, seria outra pessoa. Temos que ter a mente aberta e compreender que estava escrito, tinha que acontecer. Então, Judas foi o selecionado. Mas se não fosse ele, seria outro. E o que fica frisado, porque tem gente que odeia Judas até hoje por não compreender essa passagem. Ele se arrependeu do que ele fez. Só que em momento nenhum ele refletiu que ele podia pedir perdão, se arrepender. A dor, o arrependimento foi tamanho que ele preferiu abrir mão da própria vida. Então, Deus deu, só Deus tem o poder de tomar de volta. Só Ele nos chama quando chega o nosso momento.